Apareceu a SUCAM, fomos fazer o teste seletivo da SUCAM. Diga-se de passagem, naquela época era muito rigoroso, o teste do painel, a provinha teórica, mamão com açúcar, conforme dizem alguns colegas, mas o teste prático, que era o painel de ficar ali 10 dias, com uma bomba de 10 litros de água e com aquele jato da bomba subindo e descendo durante 10 dias, alguns colegas candidatos, né, perderam o couro do lombo, né? Porque eu acho que a finalidade desse teste prático era isso, para ver se as pessoas que estavam ali, os candidatos, tinham resistência. Eu aprendi tudo que era para fazer e fui fazer, mas não me ensinaram tudo a respeito da substância. A substância que eu estava manuseando. Então, ao mesmo tempo, enquanto eu usava tudo que eu aprendi e me ensinaram para que esse argumento fosse convincente, para que as pessoas aceitassem o trabalho, eu as estava protegendo, mas eu estava me sacrificando ao mesmo tempo. Aí nós tínhamos naquela época o DDT pó, 75%, emulsão concentrada à pasta, 85%, e o DDT-GT, um DDT granulado que era preparado com querosene para borrifar parede de cor escura, e a pasta para cor branca e o DDT para as paredes impermeáveis. Então tudo o que a gente passar por um treinamento, como que você iria manusear aquele tipo de inseticida, tá entendendo? E a gente manuseava sem proteção nenhuma, expirando aquilo. E nós pesávamos o veneno DDT, 670 gramas cada pacote, dentro de um quarto cômodo assim, bastante caixa de DDT. Ali não tinha uma massa, não tinha nada, e nós sem entendimento. Tinha o doutor Raul, que era o superintendente da SUCAM. E as pessoas falavam, isso aí é veneno, faz mal. Então nós perguntávamos para o doutor Raul, que era o superintendente, quando ele vinha visitar, ele achava engraçado, daí não mata nada não, só nem barata mata. E nós, o Rudy, daquele jeito, acreditava. Foi onde eu me saí muito mal, com veneno, assim, sem máscara, sem nada, né? E comecei a trabalhar, borrifando e fazendo tudo que é o serviço que tinha que fazer. Pesando veneno, que era um negócio. Sei que, inclusive, eu tenho veneno no sangue até hoje, né? E aí eu chamo a atenção dessa questão de pesando DDT. Até pelo conhecimento leve que a gente tinha, não dispunhamos de nenhum equipamento de proteção para pesar. E quando você está pesando um talco, um pó, imagina a poeira que faz. E aí a gente improvisava uma flanela. Nós ia pesar DDT, que o DDT ele vinha nos tambor, nos tonéis de papelão. A gente ia fazer aquela sacolinha de 700 gramas. E naquilo ali ninguém se preocupava em usar máscara, porque não também era recomendado. Achava-se que o DDT não tinha um grau de contaminação. Quando na realidade aquele DDT já tinha sido extinto nos Estados Unidos. E como eles tinham comprado uma quantidade muito grande da Indonésia, aí botaram nós de covar para acabar com nós. A gente não sabia assim o produto que nós trabalhávamos. A gente não sabia que ele era tóxico. Quem sabe o que é o DDT hoje, ele não passa nem perto, né? Agora nós ponhava a mão, pesava, dava até para o morador pôr no feijão que ele ia comer, que guardava ensacado, né? Passava na cabeça de aluno, talvez que a professora pedia. E as pessoas, lá no interior, eles pediam aquele vidro para nós, que era para depositar produto de açúcar, café, sal, a gente dava. Era muito difícil você trabalhar, realmente era muito difícil. Não tinha IPIs na época, a gente dormia em cima de inseticida, fazia travesseiro de inseticida para dormir. Você escolhia uma casa vazia, uma escola, uma igreja, beleza. A gente ia com o morador, que podia dar um prato de comida para dois, como sempre era em 4, muitas vezes para a pessoa, daí a gente pedia para 2 aqui, 2 ali,
E assim nós ia, o almoço do mesmo jeito, e assim a gente ia o ano todo. Porque nós não tinha condições de levar rancho. Né? Então teve vezes de nós trabalharmos o dia todo e não conseguir comida. E termos que chegar em alguns locais e pedir. Um dia nós estávamos trabalhando num local e fomos andando e não tinha morador que dava muita malária. Eles iam lá, trabalhavam um pouco, limpavam em volta da casa e vinham embora, né? E nós fomos borrifando. Aí nós andamos 10 quilômetros, achamos umas 15 casas, mas tá todas fechadas. Quando chegamos na última casa, tinha um senhor chamado Ailton. Ele falou assim, olha... Aí nós reclamamos com ele, ele falou, nós já 3 horas da tarde, nós não tomou café, não almoçou, e nem água nós não achou. Aí ele falou assim, não, mas tem um corguinho aqui que tem água, água boa. Aí nós fomos lá, encheu umas vasilhas de água. Aí ele falou, tem uma panela de feijão em cima do fogão lá. Vocês podem pegar, esquentar aquele feijão para comer, e tem arroz, vocês cozinham o arroz, tem um restinho de arroz, vocês cozinham. E aí sim a gente fez, foi lá, cozinhou o arroz, esquentou o feijão, nós estávamos em 4. E aí nós estamos comendo aquele feijão e tal, e estamos terminando de comer o feijão. Aí um senhor que chama Edivaldo, ele até já faleceu, acho que ele faleceu em 2012. Deu câncer, né? Ele faleceu. Ele falou assim, é engraçado, que lá na rua, a gente, qualquer uma sujeirinha, uma asa de mosquito, a gente não quer comer. Ele falou, viu como o feijão tem tanta barata e todo mundo comeu? Eu falei, não, tem barata no seu prato, mas no meu não tem não. Aí ele falou, deixa eu ver aqui. Aí ele pegou a colher e foi tirando o feijão assim, foi contando, no meu prato, né? Ele tirou 10 baratas. Eu falei, faz o seguinte, joga essas 10 pra que eu vi e não procura mais não, deixa eu comer tudo isso aqui. O primeiro dia que eu trabalhei, até hoje eu lembro, era uma escolinha de pau a pique, né? E eu borrifei essa casa, essa escolinha, ela era baixinha. Eu acho que do jeito que a escolinha ficou branca, eu fiquei branca também com o DDT branco, né? Me ensujei tudo ali, e era ali, a gente bebia água naquele balde que preparava o inseticida. Não fazia mal, a gente não tinha instrução, o DDT era inofensivo. Hoje está aí com todo tipo de sequela, né, que o servidor está tendo e morrendo o servidor. Uma vez o rio encheu, a ponte cobriu, eu tive que passar nadando no Ribeirão de Espigão do Oeste, a equipe toda passar nadando. Sabe o que é passar nadando? Aquela bomba que nós trabalhávamos, aquelas bombas que existem por aí nos arquivos, ou nos depósitos guardados, nós éramos orientados, assim, tipo que chegou numa situação que você precisa de nadar, você coloca 25 libras de ar na bomba, ela serve de boia para você. Nós passamos por momentos muito difíceis, porque o município de Vale do Anari, que fica daqui a 70 quilômetros, era município de Machadinho, não tinha desmembrado ainda. E nós íamos trabalhar daqui lá de bicicleta. E era estrada de chão. E eu lembro que muitas das vezes você tinha que carregar a bicicleta nas costas. E na época, o modelo de serviço era o seguinte, você ia para o trecho, a gente sempre chama trecho, né? Mas o certo é ir para campo. E ficava 6 meses em campo. Aí muitos serviços difíceis que a gente... Era difícil até se ver o malaeiro. Porque uns iam para uma área, outro ia para outra. Só se via nos entreciclos. A casa podia ser com 3, 4, 5 quilômetros, que dava mais de 1 hora, 2 horas de viagem. Quando morava a gente ia satisfeito. E quando não, que era, a casa era igual uma peneira que a gente viu as estrelas, tudinho, o sol, tudo. Aí, mas era a ordem, porque tinha um papelzinho escrito, a data do mês e do ano, aí o guarda assinava, rubricava, né? Você ia lá, não tinha ninguém na casa, você tinha que borrifar, numerar aquilo tudinho com o nome da Sucam, botava o número ali, pronto, e a data que você passou. Que aquele dali era uma comprovação que a gente ia lá, porque se não fosse lá, outro chefe nosso podia ir lá e disse, eles não vieram aqui. Aí lá ia punir a gente. Você borrifava aquela casa, o inspetor vinha atrás fazendo a vistoria. Se ele chegasse, tivesse uma ponta de um calendário que não tivesse borrifado, digamos que você estaria no Candeeiro do Jamaria ali, ele ia te buscar para refazer aquele pedaço. Se tivesse um caibro, uma tramela da porta que é feita de madeira, se tivesse atrás dela, não tivesse borrifada, ele ia te buscar, você voltar, ou então você perdia a diária.
E fora os encontros que chegar, a pessoa não queria, a mulher não queria. Uma vez eu cheguei numa casa, a mulher disse, olha, eu não quero. Não, mas minha senhora, a senhora sabe, é isso aqui e tal. Então, coloca aí. Mas não tira nada da parede. Eu digo, não posso, senhora. Ou eu faço o serviço direito ou não posso. Ou não faço, porque não pode, o chefe vai chegar e naquele tempo o pessoal era enjoado mesmo, a gente era o exército. Aí ela foi dizer, mas só se só me ajudar, porque nós também tínhamos de obrigação de ajudar a pessoa a desarrumar, tirar as coisas da parede, botar no meio da casa. Naquela época também ainda existia a lei de a polícia podia obrigar a colocar. Aí nós chegamos numa casa, a mulher não quis. A mulher não quis de jeito nenhum. Aí tá. A gente fazia o bairro todo, aí depois voltava naquelas casas que ficavam para ver se a gente conseguia fazer, né? Aí nós fomos umas 3 vezes lá com ela. Ela disse não. Ela disse, olha, aqui é o seguinte, aqui eu não vou deixar fazer. A não ser que o meu esposo esteja aqui, aí sim ele resolve. Mas se ele não tiver, eu é que resolvo e aqui não vai colocar não. Eu digo, então bora ver, né? Aí eu via trazendo aquela sarrapilha para botar no monte. Quando ele veio, o homem falou lá, essa desgraça já está aqui. Eu não falei que eu não queria essa praga, essa peste. Eu digo, minha Nossa Senhora. Aí eu parei, o homem entrou, não deu os olhos, não deu nada. Foi assim no canto da casa, aí pegou a 16 e armou no meu rumo. Aí eu fui e só me escorei assim na porta. Aí eu me considerei morto. Aí fui lá com o delegado. Falei com o delegado, na época, estava mudando de delegado, estava chegando um PM novo, né, e tal, querendo trabalhar, né. Aí disse, olha, aí eu falei com ele disse, não, aqui o bicho somos nós e acabou, não tem negócio disso não. Pode, quando for na hora você me chama. Tá bom. Quando foi na hora, nós fomos lá com ele. Aí chegamos lá, o guarda falou com ela, disse, olha, eles precisam fazer o serviço aí, tá? Ela disse aqui não. Eu digo, eu quero ver se vai. Eu digo, eu tô morto, fazer o quê? Não tem outro meio. Aí ele começou a falar e xingar, e nome por cima de nome, e eu ali, tatalado. Digo, deixa o pau cair a folha, né? Aí ele parou um pouquinho, aí eu disse, meu amigo, essa roupa que eu tô com ela, não é minha roupa, isso é uma farda do governo. Eu estou aqui porque eu tenho uma mulher, na época tinha 3 filhos. Eu tenho uma mulher e 3 filhos para sustentar e eu estou trabalhando aqui. Aí quando eu fecho, chegou o marido dela. Por sorte, aí eu digo, agora o negócio vai pegar, né? Mas ele, quando ele viu o guarda, ele disse, não, tá, coloca, pode fazer o serviço aí. Rapaz, aí nós fomos fazer o serviço. Aí nós caprichamos, né? O serviço da SUCAM é um serviço que a gente sente que a gente salva a vida. E eu trabalhava com tratamento de malária, eu trabalhava com borrifação, com tudo, e eu salvei muitas vidas. Os malaieiros daquele tempo é considerado uma fila como se estivesse indo para o abatedouro. Então são diversos colegas meus que ainda bem mais novo, e tudo indica que todo mundo vai morrer, obviamente, mas de forma precoce e com os sintomas que aquela substância apresenta. Ninguém pode provar que é a substância, porque ninguém vai atrás, obviamente, até então aqui no Brasil, mas todos os sintomas provocados por aquela substância, já perdi vários colegas. Foi a SUCAM, né? Essa SUCAM, eu estou vivo porque Deus é grande. Deus é grande. Hoje a nossa tendência é de 50 a 60 anos, todos por algum problema falecem, né? Falece mediante as complicações que o inseticida que a gente manipulou por vários anos, fazendo essa proteção contra a malária. Hoje a gente se encontra muitos acamados, perdemos muitas vidas e outros sequelados. Isso aqui, eu fui com o médico, vamos fazer os exames lá para... Aí quando ele viu assim, isso aí foi um DDT. Isso aqui. E é depois depois que eu entrei na SUCAM, foi que começou a nascer.
esse produto fez com que nós todos sofrêssemos um adoecimento. Então esse processo de adoecimento dos sucanzeiros por inalação do produto, por contaminação do produto, usar roupas de brincar que por uma semana sem lavar impregnado de DDT, isso foi absorvido pela pele. Eu tomava era banho do DDT. Quando a gente chegava de noite em casa, assim, tinha que tomar banho, né? Mas completo mesmo DDT. Hoje, é com muita tristeza que a gente fala que esses trabalhadores que doaram a vida, hoje eles lutam para salvar a vida deles. Então a indignidade é ver essas pessoas adoecidas, acamadas, sem condição de uma assistência médica digna para que eles possam buscar esse devido tratamento. Então a nossa indignidade é essa, cada servidor que toma reflete essa não é fácil, né?